Bem-vindos ao Bicast, espaço onde fé, cultura e curiosidade se encontram por aqui. E hoje nós estamos aqui com um assunto um pouquinho diferente, mas não saindo do nosso contexto, né? A gente vai trazer um pouquinho do assunto sobre corrida. E eu vou deixar hoje para o Gui apresentar o nosso convidado, que está aqui junto com a gente para a gente bater um papo e falar um pouco mais sobre esse assunto também. Buenas, galera, que alegria estar com vocês aqui. E tá com um amigo aí já de longa data, né? Cássio, que é amigo, que é um irmão e que a gente trouxe aqui porque ele é um atleta, né? Um grande atleta, um grande corredor. E Cássio, quero que tu se apresente aí, fala aí teu nome, tua profissão, tudo um pouquinho de cada aí e a gente vai te instigando mais. Buenas, então, meu nome é Cássio Sérgio Lopes, né? Sou cristão, advogado, pai do Lucas e atleta amador, né? Maratonista, corredor de rua, como eu gosto de pronunciar, né? Para mim é uma satisfação estar aqui, os amigos, conheço aí já pelos stories a questão da corrida, né? São praticantes também, é um motivo que me deixa muito alegre. E especial deixar aqui meu registro pro Gui, também meu amigo, o pai dele, né? Inspiração para mim também. Da mesma forma que eu sei que eu inspiro algumas pessoas na corrida, deixo aqui o meu registro do teu pai, que sempre me inspirou na vida cristã, um homem íntegro, correto, né? Muito me ensinou. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Dentro desse espaço da igreja, né? Cristão, levando um pouco da corrida de rua, que eu entendo também que tem muito a ver com a vida cristã, né? Exatamente, isso aí que a gente vai, né, conversar aí no decorrer do nosso bate-papo hoje, falar um pouco, mesclar um pouquinho, né, sobre a vida cristã, a corrida, a disciplina, né, de um corredor, que é muito do que eu quero conversar. Quando tu falou de inspiração, eu digo, o Cássio, ele é um incentivador da corrida. Eu sempre brinco com que depois de eu postar um stories de corrida lá, né? Porque a gente fica feliz. Eu comecei a correr por ver pessoas postando sobre corrida. Então eu gosto de postar também porque eu sei que alguém vai ver também. Eu sempre brinco com o Gui. Depois de uma postagem minha, é uma coisa certa vai acontecer. O Cássio vai lá e vai curtir. Isso, cara, isso deixa a gente muito feliz, porque a gente vê o quê? Uma pessoa que é um maratonista, um cara que já tá, né, é conhecedor, sabe, e tá ali incentivando as pessoas que estão começando também, né? Nós estamos no ciclo de viver o sonho de virar um maratonista um dia, né? De querer ter essa meta também. Mas é muito legal a gente começar a conversar contigo hoje, Cássio. O Gui hoje mostrou ali, mandou algumas marcas, né? Tuas, depois a gente vai comentar também sobre elas. Mas antes de chegar no Cássio maratonista, de falar de todas essas marcas, teve um início, né? O porquê que o Cássio começou a correr? O esporte te encontrou quando? Em que momento da tua vida? Fala um pouquinho para nós sobre essa parte. Até antes de falar sobre isso, queria só comentar que nem tu falou, assim, hoje eu tava pensando sobre isso, né, de curtir as postagens de corrida e coisa. Eu tenho, por mim, justamente isso de procurar, de certa forma, incentivar as pessoas, né? Então eu sempre curto as coisas de corrida das pessoas e gosto de ver assim, a evolução das pessoas, que às vezes tem gente que eu sei que nunca correu na vida e começou ali e já está ali correndo seu primeiro quilômetro, daí já vai no terceiro e o que eu estava pensando sobre isso era que assim, não custa nada a gente curtir, né? Sim. E é um incentivo que às vezes faz tanta diferença. Né? Eu não estou falando só por mim ou pelos outros, mas eu estou falando até pelos, tipo, os atletas, vamos dizer assim, com mais notoriedade, que correm, que estão se dedicando a isso, né? Às vezes a gente vê, não custa nada curtir, incentivar, né? É uma coisa que nem tu fala. Eu postei uma vez, vi que fulano curtiu a minha foto. O cara fica feliz, né? Sim, e eu acho que esse é um propósito também, né? É uma coisa que não custa nada e é bom incentivar, né? Então eu fico muito feliz e sei que isso também é recíproco, né? Pode ter certeza que quando curtem as coisas que eu faço, também é bem legal. E eu estava pensando sobre isso também, que uma das coisas que eu fiz e que mais me chamou a atenção nos stories nos últimos tempos foi quando eu postei uma foto minha que, tipo assim, isso foi até na meia maratona de Porto Alegre, que tinha um cara com um cartaz escrito aqui, toca aqui para ganhar mais energia. E era no finalzinho já. E eu tava na contramão dele, assim, não na contramão, mas tava do outro lado. Quando eu vi ele, eu atravessei tudo para chegar lá e bater. E na hora da corrida eu nem pensei nada, mas um fotógrafo pegou esse momento. E depois eu fui lá, peguei a foto e daí eu postei essa foto no meu stories e falou assim, toca aqui quem me viu correndo essa semana.
E, tipo assim, a interação foi muito legal, porque gente que eu nem imaginava dando ali, né? Ah, eu te vi correndo, tu é inspiração, tu corre todo dia, eu te vejo, que legal. Então, olha como isso acaba, né, nos motivando e influenciando. É um gás a mais, né? É sempre bom, né? E a minha relação com a corrida, vamos dizer assim, eu acho que ela é muito relacionada com o problema que eu tenho com a obesidade, né? Eu sempre fui, desde pequenininho, gordinho. Sempre gordinho, acima do peso. Só que eu sempre também fui muito ativo, gostava de jogar futebol, então gostava de... Já pratiquei jiu-jitsu, já fiz vários esportes, sempre fui ativo. E a corrida, quando era no tempo de escola, vamos dizer assim, a gente tinha que dar a volta na lagoa. Então começou ali, tinha que dar a volta na lagoa, depois estava liberado para fazer a educação física que queria, né? Quem quer jogar vôlei jogava, quem quer jogar futebol. Então a gente ia lá e a gente fazia um negócio tipo assim, ó, quem terminar primeiro começa escolhendo os times. Daí a gente se matava, né? Correndo aquela volta na lagoa pra... Eu não consigo lembrar agora o tempo que eu fazia, assim, né? Mas eu me lembro que tinha um excesso de peso e não era fácil, né? Não era fácil fazer aquela volta. E depois, no passar dos tempos, fui jogando futebol e sempre correndo, mas nada algo assim a sério. Corria, depois de mais velho, no tempo da faculdade, fazia tipo o início da prainha até os moles e voltava, que eu sabia que dava uns 5 quilômetros, mas não usava relógio, não usava nada, só corria. Aí teve meu pai também que incentivava, porque o pai era fumante, parou de fumar, daí começou a correr, então eu acompanhava ele. Hoje em dia é até engraçado, tu vai brincar com o pai, tu é o pai do Cássio que corre, daí ele fala, não, na época eu tinha que esperar ele pra ele vir, que vinha a malha, agora ele tá aí correndo, né? Então ele sempre brinca com isso, e é verdade, sempre me incentivou, né? Incentiva até hoje, né? Mas nunca algo assim mais específico, só por correr. Aí quando meu filho nasceu em 2019, aí que eu decidi correr mais rápido. E a minha única intenção era só correr 5 km abaixo de 20 minutos. Eu botei isso na cabeça. Eu quero correr os 5 km abaixo de 20 minutos. Aí eu fui fazer uma prova e corri, eu fiz ela em 22:30. Só que eu estava sempre acostumado a fazer ela em 25 minutos. Quando eu fiz em 22:30, eu achei eu vou conseguir, Falta consigo. pouco. E daí foi quando eu procurei o Claudinho, né, que é o meu treinador, e falei para ele, eu quero correr 5 km abaixo de 20. Daí ele começou a me dar um treino. O primeiro treino que ele me deu, ele já tinha que correr 8 km. Eu nunca tinha corrido mais que 5. Aí eu comecei a correr 8 km. Daí fui fazendo a planilha que ele mandou. E daí gostei daquela, vamos dizer assim, disciplina, né? De correr ali conforme ele colocava. E fui aumentando. Só que daí conforme fui aumentando, a velocidade tinha que aumentar o volume, né? Os percursos. E conforme fui aumentando, eu fui gostando de correr mais distâncias do que propriamente rápido. Só que daí eu treinei e acabei me machucando. Daí deu aquela desanimada, depois eu não quis voltar. Então deu um baque, assim. Daí, aos poucos, eu fui voltando a correr devagarinho, até que faz uns 2 anos, vamos dizer assim. Aí eu decidi me dedicar mais. E há 1 ano e meio, vamos dizer assim, eu sigo uma disciplina bem... não rígida, mas uma disciplina mesmo de alimentação, com corrida. Meus treinos são praticamente diários, né? Só no domingo que eu descanso. Nos outros dias eu sempre corro. Claro que no início não era todo dia, foi um progresso, né? Mas hoje eu tenho uma média de correr quase 10 quilômetros de segunda até sexta e no sábado fazer um longão que a gente chama. E sempre dá uma média de 70, 80 quilômetros por semana. Já é um volume de treino, vamos dizer assim, de um atleta que realmente se dedica a isso, né? Porque a gente diz, hoje tem o atleta de final de semana, que chega lá no sábado, vai correr os seus 2, 3, 5 quilômetros. Que é válido também, né? Válido, claro. Eu digo, saiu do sofá, já é bom, né? Tem um ditado entre os corredores que assim, que a pior distância é da tua cama até a rua. Até da começar, tua casa até tu ir na rua. Essa é a pior distância. Depois só vai. Vencer a mente, né? Primeiro, para depois o corpo começar a produzir. Mas enfim, hoje tu já tá com todo esse volume de treino, né? Mas até chegar nesse volume de treino,
teve que dar aquele start de iniciar. Aí tu Sim. comentou que teve incentivo, né, do teu pai, depois incentivo do treinador, e assim vai indo muitas pessoas que vão incentivando. Hoje a corrida, ela tá um pouco já no hype, né, na moda, acho que já tá até, Sim. de repente, começando a passar o um esporte pouco disso, né, o esporte do da moda momento. agora. Mas quando tu disse que tu iniciou, assim, mais sério nisso, que é 1 ano e meio, 2 anos atrás, mais sério, tinha bastante apoio, além da família, questão cidade, pessoas que te Não, apoiavam, ou era tu por ti mesmo? Não. Quem me apoiou mesmo sempre foi o Claudinho, o treinador que sempre acreditou em mim, assim, nos meus projetos, assim, disse, eu quero correr tal... Não, vamos fazer. Foi só dele mesmo, assim, não teve... Questão de incentivo, claro, vem a família, tem todo o apoio, tipo, o meu maior incentivador é tanto, vamos dizer assim, emocional como financeiro é da minha família, né? Eu não teria condições de fazer as corridas que eu faço hoje, né, num projeto que eu tenho de correr algumas provas internacionais sem o aporte financeiro da minha família. Meu, não teria, né? Antes, voltando um pouco antes, né? Tu fez a cirurgia, não sei Tem. quanto tempo atrás, quantos anos, mas tu fez a Como eu cirurgia falei, bariátrica, né? A questão da bariátrica é assim, eu sempre fui gordinho, sempre acima do peso, bastante acima do peso. E a bariátrica, esse ano completou 11 anos. 11 anos. Mas daí eu costumo dizer assim que a bariátrica em si não teve a ver com a corrida, né? Sim, A bariátrica eu mas fiz. questão de saúde, eu né? cheguei num ponto assim que eu gostava de fazer os exercícios, mas não tinha como mais fazer, entendeu? Jogar Sim. bola doía muito depois e quase já não tinha mobilidade em tudo, assim. Eu me lembro que a gente foi passar umas férias em Bombinhas e a minha mãe chegou e falou pra mim assim, tu não tem mais condições, filho? E ela sabia que eu sou até hoje assim, meio receoso com cirurgia, essas coisas, assim, eu acho. Tipo, quando eu fiz a anestesia, quando eu acordei, a primeira coisa que eu perguntei que dia era. Porque eu tinha, na minha cabeça, eu ia tomar uma anestesia e ia acordar 10 anos depois. Eu só queria saber que ano era, né? Então a mãe me incentivou, não, tu tem que fazer uma bariátrica, eu vou atrás, eu vou fazer os negócios. E foi muito marcante aquilo, porque naquelas férias ali a gente foi comprar roupa e eu não consegui comprar roupa em lugar nenhum. Não tinha roupa que coubesse. Até que a gente foi numa feira assim e daí a mãe achou. Eu tenho essas roupas até hoje. Essa bermuda e uma camiseta polo vermelha e uma bermuda xadrez. Tenho guardado ela até hoje. Assim. A camiseta parece um lençol. E a bermuda é uma mesa de... Então... Eu vi assim que eu tinha passado do limite, assim, né? E além de passar do limite, eu não me via, não tinha condições de sair daquele buraco. E daí eu meio que concordei. Daí a gente foi e eu me lembro que na primeira consulta que eu fui, eu tava com 152 quilos. E isso era em março. Daí ele falou como era para fazer o procedimento, as etapas que tinha que fazer. Só que o grande problema da pessoa que é obesa é a ansiedade, né? Sim. É a ansiedade. E daí, tipo assim, era para demorar 6 meses para fazer esse processo. Eu fiz em 3 meses, mas não pulei nada, só porque tipo assim, tu tinha que ir no psicólogo, tinha que ir no cardiologista, tinha que ir no endócrino e cada um ia te dar um ok, quando tu juntava os ok, tu ia no médico, ele marcava. E como a gente era do interior, até tu chegar lá e fazer demorava esse processo, né? E eu já ligava pra psicóloga, marcava de manhã, de tarde já marcava com a cardiologista, tudo pra ser ligeiro, né? E eu me lembro que tinha a nutricionista e um médico, todo mundo falava assim, tu tem que emagrecer um pouco pra fazer a cirurgia. Só que não adianta, cabeça de gordo é o contrário, entendeu? O que eu pensava? Eu não vou poder comer mais, eu vou comer. É o meu último mês comendo, eu não vou atrás desses aí, eu vou comer. Aí eu me lembro que tinha Páscoa, eu comi chocolate até não querer mais. E em maio era meu aniversário. Me lembro que foi tipo meio-dia, eu fui numa churrascaria e da noite eu fui na pizzaria. Tudo rodízio livre. Eu disse, só venha que é meu último dia. Imagina, cabeça de gordo. Eu me lembro assim que eu cheguei a ficar com 160 quilos. Era pra emagrecer, eu engordei. Tipo com esse pensamento assim de... Tá certo que tu é alto também, né? Eu tenho 1,83 m, assim.
E engraçado também que quando eu era obeso, até quem já viu minhas fotos, eu não era tipo assim, eu era todo gordo. Era panturrilha gorda, coxa gorda, bunda, era um gordo barriga, parelho. peito, pescoço, tudo era grande. E então não ficava aquela coisa assim, era forte, todo forte, né? Então às vezes não apresentava ter todo aquele peso. E como eu sou alto, mas foi assim um processo difícil, assim, né? E é outra coisa que eu costumo dizer, né? Quem faz bariátrica opera a barriga, não opera a cabeça. E daí não adianta. É aí que eu ia entrar agora, assim. Tipo, pra quando passou por esse processo, pra tua mentalidade de hoje, que hoje tu é super disciplinado, assim. Mudou muito e muitas coisas aconteceram, né? É. Só que daí, tipo, ó, eu fiz a bariátrica há 11 anos atrás. Aí, como eu era muito, vamos dizer assim, receoso com as coisas, eu seguia tudo certinho, entendeu? Eles me deram a dieta, eu sempre fui disciplinado, assim, disciplinado. Né? Eu pegava, comia o que eles mandavam, fazia as coisas. Então eu emagreci um monte. Eu me lembro que no início da bariátrica, os primeiros meses era 10 quilos por mês. Então, tipo, 3 meses eu perdi 30 quilos. E fui perdendo, assim. E eu me lembro que eu cheguei a ficar com 95 quilos depois da bariátrica. Tava bem, assim. Me sentia bem, mas não corria. Tava praticando esporte, fazia musculação. Isso é uma coisa que eu só fiz a bariátrica, eu fui fazer musculação. Ajudou bastante. Ajudou bastante, porque eu quase não tenho excesso de pele. Então me ajudou bastante. Só que daí o que aconteceu? Foi passando o tempo, aí vem a cabeça de gordo, entendeu? Porque operaram a barriga, não operaram a cabeça. A mentalidade. Aí daqui a pouco eu comecei a ver que o estômago era pequeno, tu vai começando a comer, ele vai dilatando de novo. E daí daqui a pouco tu tá comendo de novo. E daí eu vi que eu podia comer e fui comendo de novo. E fui indo, fui comendo. E daí eu acho que com a primeira vez que eu engordei, eu acho que tinha uns 2 anos de bariátrica. Aí eu engordei a primeira vez. Fiquei com uns 120 quilos. Aí eu olhei 120 quilos e disse, não posso ratear. E daí eu emagreci. Não me lembro o que eu fiz para emagrecer, assim. Não sei se foi com a corrida, alguma coisa, mas daí emagreci. Mas voltei assim para 100, 100 e poucos. E daí depois de um tempo, 2, 3 anos de novo, daí engordei de novo. Cheguei no 120, daí me assustei e voltei de novo. Até que deu nessa última vez, como é que eu vou te dizer assim? Há 2 anos atrás, assim, eu comecei a ter uma coisa que eu até então não acreditava muito. Não que eu, na minha vida, não acreditava. Eu sabia que existia, mas não acreditava que tinha, de repente, na minha vida, entendeu? Que era um tipo de uma depressão, assim. Eu cheguei num momento que eu não tinha vontade de sair de casa, não tinha vontade de fazer nada, só queria ficar em casa, não queria fazer nada. Isso eu já tinha filho, já tinha tudo e não tinha vontade de fazer nada. E tava engordando e as coisas não dando certo, até que eu disse, eu preciso de uma ajuda. Aí eu resolvi ir atrás de uma terapia, fazer uma terapia. Aí fui conversar com a terapeuta, eu expliquei a minha situação, ela foi me ajudando, foi falando algumas coisas assim para mim pensar, e fui pensando. E daí aonde eu acredito muito que quando mudou, daí vamos dizer assim, eu fiz a cirurgia bariátrica que operou a barriga, e há 2 anos atrás eu comecei numa terapia que a terapeuta conseguiu fazer uma cirurgia na minha cabeça, entendeu? Só que não foi do dia pra noite. Eu me lembro que eu ia nela e falava assim, eu gosto de correr, eu gosto de praticar esporte. Só que eu sou um cara assim, ó, que dá um estralo, eu começo a fazer e sou disciplinado. Só que também para eu parar é fácil. Então ela foi devagar. E eu me lembro assim, eu preciso de alguma coisa para eu voltar. E eu me lembro que eu fiquei assim uns 6 meses nela, assim, e não fazia nada, não continuava na mesma coisa. Mas ela conversava comigo, falava das coisas, né? E até que de um dia pro outro, eu peguei um tênis, comecei a correr e daí deu o start, quero correr. E daí comecei a correr, fui indo. E daí a grande diferença que eu acho é que quando chegou aquele momento das coisas acontecer, eu estava preparado para sustentar aquilo, entendeu? Sim. Emocionalmente eu tô falando. Sim. Porque daí começou a mudar muita coisa na minha vida, porque daí também eu era muito do 8 ou 80, eu sou disciplinado, mas também para não ser disciplinado era muito fácil. No que eu tô falando? Eu faço dieta, eu como certinho, mas se eu pegasse um bombom, eu comi um bombom, agora eu vou comer a caixa toda. Era assim, entendeu? Já que errei, vou me atirar. Esse era o pensamento. E se tu parar pra pensar,
quase todo gordo é assim. Eu sou um pouco assim. Eu vou confessar que eu sou um pouco assim. O cara come sai da dieta e daí, não deu certo essa dieta. Não, já vou pedir uma pizza, já vou comer um treco. E era assim. E também a questão física também. Tipo, se eu não fosse na academia na segunda, eu não ia nos outros dias. Eu tenho esse problema. Se não vou na segunda, até que ela falava pra mim, tá, mas o que te impede? É porque eu gosto de fazer 5 dias na semana, eu tenho que fazer 5 dias na semana. Então se tu não vai na segunda, porque daí tu não pula e vai no sábado. Foi isso que eu me lembro que ela falava pra mim. E daí eu comecei a aplicar. Sim. Quando eu não ia na segunda, eu pegava, não, fui no sábado, fazia os meus 5 treinos na semana. E aquilo foi encaixando na minha mente, entendeu? E daí eu fui trabalhando. Daí o que eu considero? Eu fiquei pronto emocionalmente para quando chegou esse momento, entendeu? Sim. Só que como todo vício ou como toda doença, eu me considero, tipo assim, não curado. Eu fico vigiando, entendeu? Tem processo, né? 2 toques para engordar é rápido. Tipo, hoje eu ainda até tenho, assim, um pouco de consciência que eu posso comer porque eu vou correr e eu vou gastar aquilo. Então eu acabo comendo muito. Mas eu sei que se eu não correr, eu não posso comer. Entendeu? Eu te confesso que eu comecei a correr para comer. Mas é mais ou menos isso. Só que daí eu vou te falar assim, a questão... Vamos entrar um pouco, não sei se... Vamos entrar um pouco no processo de uma maratona ou da corrida. Boa, ótimo. Tu te coloca numa posição que tu quer tá comprometido com aquilo. Sim. Tu começa, e já faço até um paralelo com a vida cristã, tá? Começou a correr, conheceu Jesus. Naturalmente, a tua vida muda. Sim. Porque daí tu começa, eu gosto de comer. Mas amanhã eu tenho um longão. Então eu não vou comer bobagem. Tipo churrasco. Começa a renúncia, né? Começa as renúncias. Eu vou deixar de comer esse churrasco porque eu preciso estar bem. O churrasco é bom? É bom. Eu posso comer ele eu como no domingo, porque no domingo é o dia que eu não corro. Então eu gosto de comer churrasco no sábado de noite. E daí por que acontece essas coisas? Porque a carne em si, ela te deixa muito pesado. Ela demora mais a ingerir no corpo. Então, se tipo numa sexta-feira, no sábado eu faço longão. Se eu comer carne vermelha de noite, no outro dia eu vou correr, tô pesado. Sim. Então, tu começa já a mudar a tua vida nisso. E várias outras coisas, tipo bebida, né? Bebida, tipo, eu antes gostava de jogar bola, ia no veterano, e eu não bebia muito, mas eu bebia uma cerveja ali, coisa. Naturalmente comecei a correr, eu não bebo, porque a bebida influencia na corrida, mínimo que for. Né? Então começa tudo, várias coisas. Tipo, daí sono, que é muito importante na recuperação. Tu tem que dormir bem para recuperar a musculatura. Então, tipo assim, vamos fazer tal coisa hoje. Não vai dar. Não vai dar. Porque senão eu tenho que dormir. Prioridades, né? É prioridades, é assim. E o paralelo que eu faço com a vida com Cristo é assim também. Quando tu vai andando com Cristo, tu vai renunciando às coisas que tu acha que não faz mal, mas que, se tu não sabe usar, elas são mal. Sim. É por amor a Cristo, né? Você tem que renunciar a algumas coisas, não adianta. Falando nessa vida com Cristo, Cássio, desde quando tu anda com Cristo? Desde quando, né, tu já te apresentou como Cássio, um corredor de rua e um cristão? Como é que foi esse encontro com Cristo, né? Desde quando tu anda com ele? Em si, a minha família, eu cresci ouvindo dizer assim, mãe, eles perguntam que religião eu sou. Aí a mãe dizia assim, não, tu vai falar que a gente é católico não praticante. Eu me cresci com isso. Então, eu sabia que era católico, meus pais sempre acreditavam em Deus e tinha esse temor, mas não ia em nenhuma igreja, né? Então eu sempre tive essa perspectiva, né? Até então um negócio engraçado, quando eu era pequeno, eu me brincava assim, eles falavam, ia fazer sinal da cruz, falava em nome do pai, eu falava Paulo Lopes. Falava em nome do pai, do filho, e eu falava, e da mãe também. A gente não era assim, né, tão praticante, né? Sim. E acho que com 10 anos, né, a minha mãe foi para a igreja, ela se converteu, foi na Assembleia, e daí eu acompanhava ela junto, né? Confesso assim que no início eu acompanhava ela, não sabia o que estava acontecendo. Mas comecei a ver coisas sobrenaturais e daí fui gostando. Daí com 10 anos eu me batizei e daí começava a cantar.
era conhecido carinhosamente como filho do pastor, né? O pastor Carlos, eu era gordinho, cantava. Ele disse, o filho do pastor vai cantar, não sei o quê. Eu sempre também fui muito ativo, assim, na igreja. Mas daí, com 15 anos, eu acabei não indo mais na igreja, assim. Eu falo que... Eu não gosto de usar muito o termo desviar, né? Mas sai da forma. Na prática tu tá desviado, mas eu nunca fiquei afastado de Deus, eu só parei de ir na igreja por... Só voltou a ser não praticante. Exatamente. Só que agora eu sabia qual igreja era definitivo, assim, né? Tinha fé, Mas eu não fiquei um bom tempo sem ir na igreja. E depois acabei voltando, acho que quase 10 anos depois. Acho que com uns 25 eu fui voltar pra igreja, assim. De uma forma bem natural também, assim, bem tranquila, assim, das coisas que Deus usa as pessoas. Eu sempre falo, Deus usa o jeito que ele quer, entendeu? Aí tu julga as pessoas, porque é o que eu falo assim, porque a primeira vez eu saí da igreja por causa das pessoas. E depois eu voltei com o entendimento que eu não deveria ir na igreja por causa das pessoas. Exato. E tanto é que a pessoa que me trouxe de volta para a igreja, vamos dizer assim, que ela caiu. Mas ela me trouxe de volta para a igreja. Deus usou. Sim. Entendeu? Então eu não julgo ninguém. Amanhã eu posso cair, ou qualquer um pode cair. Mas no momento que tá ali, Deus tá usando. Deus sabe as coisas que fez, entendeu? Sim. E eu voltei para a igreja e fiquei boa parte ali, voltei a tocar, toco bateria, então participava, gosto de cantar. E daí veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia que a gente parou um pouco de ir não teve mais os cultos, né? Aí quando voltou os cultos, meu primo tem uma congregação que se chamava Olaria de Deus. E daí meu pai começou a ir ali, a minha mãe também. Daí eles já convidaram para ir ali para ajudar. E na época o Carlinhos, que era do coral, que é uma pessoa que eu admiro muito, estava ali e ele tocava violão, eu fui lá tocar bateria e gostei. Daí como era uma igreja bem pequena, com pouca gente, né? Eu senti de Deus de ficar ali. Daí depois quando voltou, daí eu tô até hoje ali, né? E essas coisas que eu sempre eu falo assim, ali na igreja, daí eu acabo fazendo de tudo um pouco, assim, né? Porque tem pouca gente. Mas quando a gente vê, assim, as coisas dos dons, né? Eu sempre me perguntei assim, qual era o dom, assim. Porque apesar de cantar e estar envolvido com o Ministério do Louvor, as minhas profecias nunca foram de louvar, né? Sempre foi de pastoreio. E eu sempre me questionei essa profecia, porque não é uma coisa assim... Tá, eu vejo, assim, mas não é uma coisa que me... É difícil, assim, né? Sim. Como é que tu vai evoluir naquilo? Como é que Sim. Deus vai fazer, né? E quando eu falo de dons, assim, eu fui criado meio tipo na assembleia do Reteté. Então eu vejo as coisas assim, vi muita coisa sobrenatural, né? E coisa que acontece comigo, né? Sim. Então eu queria ter esses dons sobrenaturais, assim. E Deus foi mostrando que cada um tem um dom específico. E eu me vejo como uma pessoa assim que eu consigo, não sei explicar como, mas eu consigo ouvir a voz de Deus. Eu consigo seguir o que ele manda, entendeu? Sim. Pra minha vida, óbvio. Claro. Sim. Então eu sempre escuto, eu tô ali na igreja porque Deus me mandou ficar ali e eu costumo sempre dizer que eu sou muito obediente a Deus. Sim. Deus manda eu fazer uma coisa, eu faço. Mas como é que tu sabe se é Deus ou é o ser humano? Aí que eu não consigo explicar. Eu sei que é Deus, então eu faço. Tem uma palavra, agora só contextualizando com o que tu falou, no início do ano aqui teve um pregador que veio e ele contextualizou como é que Adão ouvia Deus falar. E por que Adão se assustou quando a primeira vez que ele ouviu Deus falar fora dele. Porque ele escutava internamente. Internamente. Não era uma voz audível, mas ele... Como ele era tão conectado com Deus, Deus falava com ele internamente. E tem uma situação ali na igreja que uma vez... eu passei um momento difícil assim da vida e eu lia muito a Bíblia, buscava a Deus e tinha uma palavra em Salmos que dizia que aquele que mesmo... Tem uma passagem que fala que a pessoa está sentada e chorando. E depois tem uma outra passagem que fala que mesmo andando e chorando, um dia a gente vai colher
os moles, né? Vai voltar com os molhos. E eu fiquei meditando aquela palavra ali muito tempo, muito tempo. E, tipo, era uma coisa só eu que tinha aquilo ali, entendeu? Não comentava com ninguém, ficava sempre meditando sobre aquilo lá. E daí uma vez veio um pregador de fora na igreja ali, e ele fez a pregação dele, terminou, e tava, vamos dizer assim, tava aparentemente tudo normal no culto. E quando ele terminou a pregação, que ele fez a oração, aí começou. E ele já foi num e começou a dar profecia, e foi no outro, foi dando profecia. E foi indo, e o culto já pegou fogo. E tá, ele foi indo, eu disse, não, vai sobrar alguma coisa pra mim, né? Vou esperar. Tô aqui, Deus. Aí daqui a pouco, e eu, como eu tava no púlpito por causa da bateria, né? Ele veio bem pertinho de mim, assim, só olhou pra mim e falou assim, tá na hora de colher os molhos. E saiu, só falou isso. E eu falo pra ele que depois ele voltou, porque depois eu fui ver qual era o nome dele. Eu não me lembro dele e nem me lembrava da voz dele. Porque pra mim era Deus falando aquilo aí pra mim. No contexto que tu tava ali, totalmente fechando com aquilo que tu já E ele tava. não falou nada, tipo, porque né, a gente sabe que fala, Sim. Deus tá dizendo, Deus não sei o que, Deus mandou te dizer. Ele não fez, ele só chegou perto de mim e falou assim, tá na hora de começar a colher os molhos. Mas eu quis trazer um contexto, saber que, né, o quanto tempo tu já tá, mas já tem tempo suficiente, então, pra gente chegar um pouquinho no assunto sobre saúde, corrida e o meio cristão. Então, tu já vive esse contexto também, assim como nós, né, já há bastante tempo também. E até pegando o contexto da profecia do Cássio Pastor, há tempo atrás tu tava dentro dos parâmetros, né, que o pastor ele tinha que ter barriga, né? Exatamente. Ou aquele outro ditado que o crente não bebe, mas o que come, Deus o livre. Exatamente esse contexto, né? A gente fala que hoje ainda a gente está um pouco mais atualizado e se fala muito sobre saúde dentro da igreja. Mas até então, a gente tinha muito essa questão de que o espiritual e o corpo andavam longe. E eu queria trazer esse questionamento e que tu traga um pouquinho para nós com essa experiência que tu teve, principalmente de alguém que teve um pouco acima do peso, foi, voltou e hoje está regrado. O quanto que isso facilita na tua vida espiritual? Porque num contexto de que quando a gente está bem no nosso corpo humano, é mais fácil? O corpo espiritual também, a nossa vida espiritual, a conexão com Deus tá mais integrada? Como é que tu vê essa questão da saúde? Porque a gente tem muito essa questão de que o crente... A questão pessoal, claro, tu fica com uma autoestima mais elevada, não tem como dizer que não, né? Principalmente aquele ditado também, né? Gordo de camiseta nova, né? Tu emagrece, coloca uma roupa, tu tá feliz, então a tua autoestima não tem melhora. Consequentemente, tu tendo mais disposição para fazer as coisas, tu começa a ter uma vida mais ativa e isso começa a influenciar na vida. Tipo, tem gente que às vezes não quer cantar na igreja porque acha que é gordinho e as pessoas vão rir porque tu é gordinho. E uma questão assim no corpo muda, ou ir falar alguma coisa na frente dos outros, algo assim por causa da aparência. Então, tudo muda. Mas em si, eu acho que a principal questão é a parte de ficar mais ativo, né? E tu ficando mais ativo, tu quer fazer aquelas coisas que tu gosta. Aí, claro, aí pode ter um choque de ego ou algo assim, né? Sim. Porque tu pode ficar bem. Sim. E daí diz, não, eu tô bem, eu não preciso de Deus. Aí começa, aí tu veja de vamos dizer assim, venerar a Deus, tu começa a ser narcisista. Que o meu corpo é perfeito, o meu corpo é coisa. Eu tenho isso, as pessoas começam, cara, você tá com um corpo legal, não sei o quê. Eu disse, cara, eu não faço nada, eu só simplesmente corro. É uma consequência. Eu não cuido do meu corpo, eu cuido tô mais preocupado com a minha vida com Deus do que com o meu corpo. Se eu tiver que engordar para ter uma vida mais íntima com Deus, eu prefiro engordar. Entendeu? Eu sei que não é preciso, mas... Exato. Só que se tu botar isso para pessoas, a maioria vão dizer, não, eu quero ter o corpo perfeito e a vida espiritual depois eu vejo, entendeu? Mas é um problema que eu vejo no meio cristão, que sempre se andou com isso muito separado, né? Sim. Ah, não, vamos cuidar do espiritual, até o corpo deixa pra depois. Como o Neto falou, o pastor era sempre um cara mais gordinho, o pessoal que tá no púlpito é sempre um pessoal, vamos dizer assim,
regrado pra vida. Só que é regado na vida espiritual, mas deixando Não, de é. lado. Só que daí quando a gente vai pra palavra e vê a Bíblia falando que o corpo, ele é o templo do Espírito. Então, né, É tudo, né? esses dias nós estávamos conversando, estava eu, tu e o Nando. O Nando tá no backstage aqui, né, na nossa técnica. E nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Se Deus nos deu um corpo, uma máquina perfeita, para que a gente possa ter capacidade de sair, de ter ação, né? De poder salvar alguém, de poder... E eu não digo que, não, porque é o corpo que faz. Não, mas Deus nos fez perfeito para isso, né? Eu brinco que quando a Ana nasceu, a minha filha, né? Hoje ela tem 3 anos, eu disse que eu queria conseguir correr só para poder fugir se desse uma tsunami ou uma coisa, eu conseguir levar minha filha no colo. Porque eu tava tão mal naquela Sim. época que cara, se eu corria 100 metros, eu tava ofegante, tava Até por passado questão dos de 100 brincar, quilos. tudo. Aí tudo isso veio acontecendo. Só porque a gente pensa em, cara, corpo é o templo do espírito. O corpo foi feito uma máquina perfeita pra isso. Será que não é negligente da nossa parte cuidar do espírito e não cuidar do corpo? Com certeza. E essa parte, né, de saúde. E também entra mais outra questão também da disciplina, né? Sim. Que, né, acho que tem até uma pregação que viralizou, que fala que, tipo, pra expulsar o demônio é um leão. Mas daí tem um brigadeiro, perde pro brigadeiro daí. Cara, Domínio próprio, né? É um dos domínio frutos próprio. do espírito, né? você fala. Até tem o domínio É bem isso. Até tem um pregador que morreu bem jovem e ele fala isso, né? Que Deus me deu um cavalo e uma mensagem. E eu matei o cavalo, eu destruí o meu corpo e agora eu não posso entregar a mensagem. Não conseguiu entregar a mensagem. Então, e às vezes até as pessoas, né, levam para a parte muito espiritual, não, eu não preciso cuidar do meu corpo, mas Deus é corpo, alma e espírito, eles não tem como tu dividir nenhum deles. Eles têm que andar em equilíbrio, porque se, né, tu tá muito espiritualmente e o teu corpo tá para baixo, não vai funcionar. Ou se tu tá com o corpo lá, né, todo desempenho e tu tá sendo espiritual. Mas entra um paradigma desse que eu falei, que quando tu emagrece, Sim, o ego sim. levanta e daí se tu começa a valorizar mais o corpo do que... Que daí por isso tem que estar o espiritual também, tem que estar alinhado, né? né? Equilíbrio que é muito fácil tu se perder nesse meio. nesse meio. Porque, tipo, que nem eu falei, a questão de eu ser gordo, eu sempre tive a autoestima baixa. Eu sempre achei que não podia fazer certas coisas, ou até mesmo quando eu era jovem, questão de relacionamento, eu disse, não, a menina nunca vai me querer, eu sou gordinho. Já não ia muito. Sim. Então, aí depois, agora eu emagreci, agora todo mundo me quer, entendeu? Aí, pra se perder é muito fácil. É uma questão de mentalidade que a gente tem que evoluir o corpo, tem que evoluir a mentalidade espiritual também, né? A gente tem que ter essa consciência também, né? É bem importante ter uma regra, né? De saber que Deus tem que estar sempre presente nos planos, na corrida. Sim. Tipo, eu quando coloquei essa questão da corrida e coisa também, sempre foi num sentido também de mostrar um pouco do quanto Jesus pode transformar a vida, né? Através da corrida. É igual o versículo aquele, né? Quer comer, quer beber, façam tudo pra glória de Deus, né? Se a gente pensar que a nossa vida, a gente fala bastante isso aqui, né? Que a nossa vida, tudo que a gente faz é um culto a Deus, não é só quando a gente tá no templo, né? Não é só quando a gente tá no culto ali no domingo, às vezes, mas se tu pensar que a tua profissão, o teu hobby, a tua corrida, né, o teu exercício, tudo isso tu tem como glorificar Deus e tem como, né, dar glórias a Deus por isso, tu leva a vida de uma maneira diferente, né? Tu faz coisas com uma mentalidade diferente, né? Com um propósito diferente. Mas essa questão também da disciplina e da corrida é uma coisa que eu me pergunto bastante, né? E se eu tivesse toda essa disciplina e essa regramento que eu tenho para correr para as coisas de Deus? Sim. Entendo. E eu confesso que eu não tenho. Ia estar voando espiritualmente também, né? Exatamente. Mas às vezes é o jeito de Deus tratar a gente, né? Porque eu só acho assim que tudo é um processo. Tudo é um processo. Então tem essa questão, tipo a questão da profecia para mim de pastor. Porque eu acho que em si eu não tenho, que eu vejo assim, que é primordial para um pastor ter amor pelas almas. Eu acho que eu tenho que melhorar muito isso, entendeu?
Porque eu sou muito daquelas coisas assim, ó, a vida é feita de escolhas, entendeu? Tu escolhe fazer errado, eu meio assim, ó, é a tua escolha, cara. Sim. Eu sei que também não tô totalmente errado, entendeu? Que é o livre-arbítrio, tu tem as escolhas, né? Sim, sim. Esses dias também eu vi uma pregação, eu acho que até do Luiz Hermínio, que ele fala, Jesus não ia porta a porta batendo, Jesus ia passando e ia chamando. Quem queria, vinha junto. Quem não queria, era. Entendeu? E eu sou meio desse, assim, eu falo. Questão corrida e cristão. Eu acho que todo mundo tinha que experimentar a corrida e tinha que experimentar Jesus. Depois é uma escolha, se tu quer continuar na corrida e quer continuar com Jesus. Tu vai ver se te faz bem ou não, mas eu acho que todo mundo tinha que experimentar. Depois que experimenta, tu pode decidir. Decidir o que é. E eu falo essa coisa da questão das almas porque eu sou muito disso, né? Claro. Se a pessoa tá escolhendo fazer as coisas erradas, eu não tem como ajudar um abençoado desse. Então tem que melhorar muito isso, entendeu? Então eu falo, se eu tivesse toda essa disciplina que eu tenho para correr, tipo, faz mais de um ano que sábado eu acordo 6:30 da manhã e vou correr. Sim. E quando eu tenho que fazer treino mais longo, acordo 5 horas, dependendo da prova, né? Porque a questão da corrida, falando de corrida em si, né? Porque se corre cedo, né? Não é por uma questão assim... Porque tu pode correr às 8, pode correr às 10, pode correr meio-dia, pode correr o horário que tu quer, né? A questão no meu caso é porque todas as provas são de manhã. Sim, então já tá Já treinando. Eu acostumar o tenho teu que corpo. acostumar o meu corpo a acordar cedo, para ele não sentir. Eu tenho que começar a treinar mais cedo. Então, tipo, a prova... E cada vez mais, as provas são cada vez mais cedo, por várias coisas. E o corpo tem que se acostumar. Tudo é treino, né? A questão da alimentação, né? Eu estava comentando. É importante tu comer bem numa prova. Então, tu tem que treinar aquilo, comer, pra ficar bem. É interessante até falar que acho que a gente não chegou a falar no ar, né? A gente só falou antes. A tua preparação para a maratona, como é que é? Antes da preparação pra maratona, eu quero entrar só num pontinho aqui. Pra gente chegar nesse ponto e daí... Porque eu penso que esse é o ponto principal, da gente falar do Cássio maratonista. Já tô me empolgando já. E daí já vamos partir pra esse ponto final, que é o Cássio maratonista, falar daí das tuas provas e conhecer um pouquinho. Mas só pra gente traçar um último paralelo, né? O próprio apóstolo Paulo, ele fala compara, né, a corrida com a vida de fé. E antes aqui no off também a gente estava conversando sobre uma igreja, Santa Catarina, que fez uma conferência sobre corrida também. Aqui na igreja a gente tem, inclusive, né, o Bethel Sports, que a gente, de certa forma, tenta incentivar o esporte. Claro, a gente não chegou ainda numa tão grande, né? A gente tá mais na parte do futebol, que é onde é o mais fácil, que todo mundo faz. Mas o quão importante seria, né? Nós temos incentivadores dentro da igreja pro esporte. Porque tu foi uma pessoa que comentou que desde o início tu teve só o teu pessoal familiar, um treinador. E se nós víssemos, né, pessoas que a gente admira, daqui a pouco pastores, cantores, o pessoal que tá lá na frente da igreja incentivando, isso traria um benefício grande também para as pessoas, porque o benefício de saúde, né? Botou o pastor no... Não, justa, mas vamos elogiar, né? Que ele tá correndo, vamos elogiar que o bem, Jubão tá treinando toda semana. Quem viu a evolução do Jubão até pouco tempo, eu tava com medo. Cada vez que ele dava um glória mais forte, Jesus vai levar ele agora. Agora ele já tá no shape, tá melhorando. É um exemplo também, né? É um exemplo. Mas tem muito a ver isso, né? Eu acho que o exemplo, né? O exemplo... Essa questão também... Tava falando da minha... O apoio, né? Claro que no início... Eu falo assim, o apoio que quem me incentivou ali no início era o Claudinho, a minha família. Mas quando eu ia treinar com o Claudinho, tinha pessoas lá que eu me inspirava, olhava. Tem um Antônio que corre, tem um Menezes, era sempre o Anderson, pessoas que eu via e disse, eu quero correr que nem eles, assim, Sim. sabe? Sempre pessoas que... É isso que tu tá falando, entendeu? Sim. Eu olhava e disse, eu quero chegar nesse nível, eu quero treinar como eles treinam, eu quero ser melhor. A gente tem mais pessoas dando exemplo para nós, né? Quando tu entra dentro vamos dizer assim, daquele propósito, ter pessoas que te orientam é uma coisa importante, né? Então, ver um pastor da tua igreja correndo... Se o pastor tá correndo, por que eu não vou correr, né? É um incentivo... É que é uma pessoa que tu admira, né? Uma pessoa que tu admira fazendo algo que vai ser benéfico pra tua saúde, tu vai querer fazer também.
a corrida em si não é só para quem tem um certo biotípico. A corrida é para todos, cada um no seu ritmo, da sua forma, entendeu? Eu fico mais... tem um vídeo que eu falo, né? Hoje, para mim, a alegria que eu tenho de fazer 42 quilômetros é a mesma alegria quando eu vejo uma pessoa que eu sei que não consegue correr e ela faz 1 quilômetro. Ela fica tão feliz quanto eu. Essa é a questão, de você ser melhor a cada passo, a cada corrida. E no início, por isso que a corrida é tão viciante, assim, né? Porque a tua evolução no início é muito rápido. Tu não consegue correr, daí tu corre 300 metros, depois tu corre 500, daqui a pouco tu tá correndo 1 quilômetro, daí tá correndo 5, e daqui a pouco tá correndo mais rápido, e a evolução... E conforme tu vai evoluindo, a mudança no corpo vai vindo, a mudança de hábito vai vindo, tudo melhora, né? E a corrida é um esporte diferente por isso, né? Não é um contra o outro, né? Por mais que tenha a competição de tu ser melhor numa corrida, mas o treino, principalmente, pra você que começa a correr, é a evolução, fazer né? uma maratona, tipo, nessas que eu fiz, com bastante gente, tipo, em Buenos Aires, tinha mais de 10 mil pessoas correndo só a maratona. Então, desde o início até o final, tinha muita gente ao meu redor. E, ao mesmo tempo, era uma solitude, que era só eu e eu ali, correndo. Eu não tô por Entendeu? dentro agora dos números, quem sabe tu vai saber me dizer. Eu lembro que há algum tempo atrás, quando eu comecei a pensar em correr, porque eu fiz os propósitos, vou ser um maratonista e tal, vou começar a correr. Eu lembro que era coisa de 1%, 2% da humanidade Maratona? que tinha feito 42 km. É coisa de 1%, assim, né? Sim. Hoje não deve ter mudado muito disso. Mudou um pouco, porque a corrida tá numa ascensão Tá na muito moda. grande, né? Mas mesmo assim, a questão é assim, nessa questão de porcentagem, tipo, era 10% da população corria, E daí, qualquer distância. a maratona... Desses 10%, só 10% fazia maratona. E desses 10%, que daí vem uma outra coisa que eu vou chegar, que é onde eu botei um propósito, né? Então, chegamos em 1% que faz maratona. Desse 1% que faz maratona, só 10% consegue fazer abaixo de 3 horas. Nossa. Então é 0,1% consegue fazer. Que agora é o teu próximo objetivo. Não, já passou, né? Porque eu vi que fiz tem... a de 2. Aí vamos entrar então agora no Cássio maratonista, né? O Cássio já tem várias marcas, o Gui passou algumas marcas ali. E uma delas tempo. que... nesses 2 anos, Não né? aconselho muito, mas eu me preparei bastante pra fazer isso, né? Mas só pra ter uma ideia, um atleta de elite, ele costuma correr 2, 3 maratonas por ano. Pra tu ver o desgaste que é de treinar e o desgaste que é fazer uma prova na velocidade que eles fazem. E tu tá há 1 ano e meio, né? No ciclo que tu começou as maratonas, 1 ano e meio, mais ou menos. E Um ciclo, sim. E quantas maratonas tu correu? Foi 5 maratonas e 2 ultra. Nossa. Eu já fiz uma coisa que não se deve fazer. Ninguém vai fazer. O meu treinador não mandou fazer. Eu fiz por conta e risco e pedi pra Não ele. façam isso em casa, né? Porque, tipo assim, ó, a questão da corrida, rapidamente ali voltando assim, porque começou, né? Eu voltei pra terapia, comecei a correr, gostei de correr. Aí tu tem que ter objetivo. Se tu não tiver objetivo, tu não consegue fazer nada. O que eu botei objetivo? Vou fazer uma meia maratona. Eu fiz a meia maratona de Floripa. Aí corri, foi a minha segunda meia maratona. Eu já tinha feito a primeira em Porto Alegre. Eu tinha demorado 1h52, eu acho. Eu tinha feito um pace de 5h25, eu acho. Aí eu fui correr a de Floripa. Aí eu fiz ela em 1h42, eu acho. Num pace de 5 e pouquinho. E daí, o que aconteceu? Eu disse, eu gosto de correr grandes distâncias, eu preciso de botar um objetivo maior. Aí no final do ano eu botei, eu quero fazer uma maratona. Aí eu me inscrevi para Porto Alegre. E daí Porto Alegre é sempre na primeira semana de junho. Uhum. E daí eu já tinha feito uma meia maratona, ia entrar num ciclo. Em junho eu estava pronto para fazer a minha primeira maratona. Aí comecei a treinar com planilha, com um volume maior. Comecei no nutricionista, fui no Bruno. Aí o Bruno foi uma coisa que mudou, assim, eu melhorei bastante depois que eu mudei a alimentação, porque eu achava que eu comia bem, e em si eu não estava comendo até as quantidades erradas, mas eu comia nos horários errados. Tipo, eu acordava e tomava café, tomava pré-treino, tomava tudo e ia pra academia.
Porque a minha rotina, assim, eu saio de manhã, vou na academia, faço 1 hora de academia e depois eu faço a minha corrida. Depois eu tomo banho, vou pro serviço, termino, chego em casa cedo eu vou descansar, todo dia. Então eu já tava nesse ciclo de tudo, só que a alimentação tava errada. E daí ele botou a quantidade certa das coisas para comer, tipo, e daí melhorou. Tive muito mais energia, tendo muito mais energia tu treina melhor, depois dorme bem, recupera bem com suplementos, as coisas. Então tu tem uma melhora muito grande também na performance com tudo isso, né? E então eu tava nesse ciclo, só que daí o que aconteceu? Enchente, né? Aí deu as enchentes no Rio Grande do Sul, eles cancelaram a prova. Só que nesse meio tempo, quando eu tava no ciclo, eu vi o negócio das Mega Finish, que era as 5 capitais da Sul América. Tu faz nas capitais, quando termina, tu ganha uma mandala. E daí eu disse, eu vou fazer isso aí. Botei um objetivo. Um novo objetivo. Aí a primeira prova era em Buenos Aires, em setembro. Dia 22 de setembro. E daí eu me inscrevi. Então eu tinha 2 já para fazer. E tinha um tempo bom entre elas. Só que daí deu a de Porto Alegre cancelaram. Aí quando o Porto Alegre marcou de novo, marcaram para 29 de setembro. Uma semana depois da de Buenos Aires. E daí, claro, não se deve fazer isso. Quer dizer, tu fez as 2? Eu fiz as 2. Cara. E daí, tipo... 7 dias de recuperação. O treinador falou pra mim que não loucura. deveria, porque... Um risco tipo, de lesão, tudo, uma né? maratona pra uma maratona pra outra, eles falam assim, tem que esperar uns 3 meses, assim, para o corpo voltar, tudo. E então... Só que daí eu falei, tipo assim, eu queria muito correr de Porto Alegre, porque era a primeira que eu queria e não deu. Tinha a questão da enchente. Aí era a primeira prova no Rio Grande do Sul, depois da enchente, era uma coisa assim, bem marcante. E eu falei pra ele, eu vou correr, mas vou correr de boa. Se eu tiver que caminhar, eu vou caminhar. Eu só quero curtir a prova. Ele disse, não, vai lá de boa, então faz. Só que daí, claro, eu fui pra Buenos Aires, fiz a minha primeira. Então daí já tive a experiência lá. Daí... foi uma prova legal, assim, era muito bonito e muita gente, então foi uma prova boa de se fazer, só que eu nunca tinha feito uma maratona, faltava experiência, né? Então quando chegou no final da maratona eu comecei a ver as pessoas com cãibra, as pessoas caindo no chão com dor e coisa, eu já fiquei assustado que não queria que acontecesse isso comigo, né? Então dei uma segurada, acabei fechando a minha primeira maratona ali em 3 horas e 20 minutos. Até em si ela ia ser um pouquinho menos, é porque no finalzinho eu peguei o meu filho para ir junto comigo. Só que eu pensei que faltava 100 metros, mas na verdade faltavam uns 500 metros ainda. E daí eu tive que ir devagarinho com ele para esperar. E daí acabou atrasando um pouco. Assim como um dia o teu pai disse que te esperava, tu esperou teu filho também, viu? Deu uma seguradinha ali. E ele adora, né? Meu filho adora as coisas de corrida, tá sempre envolvido. Eu sempre levo ele também. E daí quando eu voltei... Aí, dor no corpo, as coisas acontecem assim, mas tudo experiência, né? Sim. Eu disse, fui para Porto Alegre. Aí, uma semana depois. Aí chegou na prova. Cara, eu não sei te explicar, assim. A prova saiu, eu comecei a correr e eu comecei a correr ainda, né? E foi encaixando, assim, eu fui correndo e cada vez bem. Moral da história é que quando eu passei pros 21 quilômetros, eu tava num pace de 4:15, eu acho. E isso dava se eu mantivesse aquele ritmo, ia dar uma maratona sub 3. Sim. Nossa. Eu tava, não sei, encaixou bem assim, e eu fui. Aí sim, daí quando depois dos 30, daí o cara nunca sabe o que vai acontecer numa maratona depois dos 30 quilômetros. Daí as pernas pesou, e daí eu diminui o ritmo. Mas mesmo assim, daí eu fiz em 3 horas e 10. Muito eu bem. fiz 10 minutos abaixo da primeira, Nossa. uma semana depois que eu fiz ela. Cara. Então foi assim, algo... Eu não aconselho a fazer, mas eu estava preparado. Sim. Né? Eu tinha treinado praticamente 7 meses para aquilo, né? E depois, claro, daí quando eu voltei de Porto Alegre, daí sim, né? Meus tornozelos estavam inchados, as pernas estavam pesadas, eu tive que recuperar. Obrigado, velho. E até é legal falar dessa barreira dos 30 aí, que pra quem tá de fora da corrida nem imagina como é que é. Mas pra gente que já tá treinando, já tá vendo os vídeos e tal. É uma coisa assim que quem inicia na corrida, tipo, quem corre 1, corre 2. E daí corre 5, e vai correr 8, vai correr 10, e vai correr um 15, e vai correr um 21. Isso aí dá pra dizer.
Agora, correr 42 é outros 500. Porque existe depois dos 30, tu não sabe o que vai acontecer. Tuas pernas podem pesar, pode dar cãibra, pode dar de qualquer coisa. Então, é uma prova... Até os 30 é uma prova. Depois dos 30... Qual foi, assim, a mais difícil pra ti? Depois dos 30, assim? No geral, né? Qual foi a maratona, assim, mais desafiadora? Dizer, assim, que a maratona em si... Eu até não... Eu administrei bem. O que foi difícil foi fazer a Summer. Que a Summer foi sempre em dezembro e ela é tipo a TTT, que é a Travessia Torres, Tramandaí. Só que a Summer ela sai da Itapeva e vai até Capão da Canoa. Sempre pela beira-mar, areia. E ela é 48 quilômetros. Então, no dia... Daí só vou responder completando a trajetória das maratonas. Daí depois dessa de Porto Alegre, isso foi em 29 de setembro. Aí no dia 24 de novembro eu corri a de Brasília, que fazia parte dessas Mega na Ficha, que era a capital do Brasil, para fazer essa. Daí eu fui para Brasília, corri lá. Daí eu fiz em 3h11. Foi uma prova assim difícil também, porque lá tem muita lomba e subida. Tipo Criciúma, assim, muita subida e descida, só que lá era mais íngreme. Aí também vi bastante gente passando mal assim nos últimos quilômetros, porque a cãibra e a fadiga muscular, se tu não tá bem preparado, até quem é preparado sofre. Pode ver que vários atletas de elite acabam quebrando. Eu sempre brinco, né? Tem um maratonista que é bem famoso no Brasil, um dos maiores que tem, que é o Paulo Paula. É um cara bem famoso, corre muito. Na de Buenos Aires ele tava e quebrou. Eu não quebrei, eu terminei, eu ganhei dele. Eu fui mais rápido que ele. Entendeu? Já um spoiler, né? Teve alguma que tu não completou? Não. Todas tu completou. Todas que tu te inscreveu, te propôs a correr, tu conseguiu até o final. E terminei bem. Então, graças a Deus. Deixar tu continuar para ir. Não... Mas tem um porém. A minha primeira meia maratona que eu fui fazer em Porto Alegre, eu não completei. Me estourou a panturrilha. Com 10 quilômetros eu estourei a panturrilha. Falta de experiência, né? Nunca tinha corrido uma prova grande. Forçou aí muito. eu vinha treinando bem, tava super bem. Só que tu vai no dia anterior, né? A pessoa que é do interior vai pra capital, o que ele quer fazer? Shopping. Aí eu fui pro shopping, eu passei o dia todo caminhando no shopping. Aí eu fui olhar depois no relógio, tinha dado tinha dado 15 quilômetros. Nossa! Eu passei o dia todo caminhando. A gente não percebe, mas Então eu não descansei. E daí no outro dia eu fui correr. Aí também eu tava preocupado muito com o negócio do pace. Eu tava correndo num pace de 4,45, 4,50, eu queria fazer aquilo. Só que eu nunca tinha corrido uma corrida com muita gente. Então tu não consegue correr, porque as pessoas... É um funil, né? Não tem como passar. Então eu tava preocupado em manter o meu pace, e para isso eu tinha que dar uns piques e ultrapassar as pessoas. Um pique para ultrapassar as pessoas. E daí acabou que a minha panturrilha estourou com 10 km e não consegui Teve que parar. Essa foi a minha primeira meia. E foi onde que eu me dei foi a primeira vez que eu desanimei, assim, depois. Foi naquele momento que tu falou que teve um tempo ali que tu te machucou e parou um tempo de correr. Foi essa. Foi por causa disso. Daí no outro ano, aí teve essa prova de novo. Daí o Gustavinho, o Daitz, que é meu parceiro de correr, ele convidou de novo. Só que daí eu disse, eu vou ir, mas eu não vou treinar. Eu só vou fazer a corrida mesmo, não vou fazer musculação, não vou me dedicar, não vou fazer nada, só fui. Aí eu fui e terminei. Foi essa que eu fiz, eu acho que 1h52, eu acho, a meia maratona. Também não é um conselho, tá? Mas daí depois eu fui me dedicando. Né? Aí depois dessa de Brasília, eu fiz em 3h11, se eu não me engano. Mas era uma prova que tinha muita subida e descida, só que ela era dia 24 de novembro. Aí no dia 8 de dezembro era a Summer. Então foi 15 dias, não deu tanto tempo para descansar. Tu tá sempre nessas loucuras, né? E daí, o que aconteceu também? A Summer é só um sentido, né? Tu sai da Itapeva e vai. No dia deu vento contra. Aí deu 48 km correndo na areia com vento contra. Eu em si, né, acima de 42 km é considerado ultra, né? Desde que seja uma prova oficial, tu é considerado ultra. E eu falava assim, 48, tudo bem, tecnicamente eu vou ser ultramaratonista, mas não é uma ultra.
Quando eu terminei essa prova, eu disse, não, eu ultra, sou sim. ultra, eu sou bem ultra. Porque, prova, essa foi desgastante. Essa foi com 40... É que daí deu várias coisas erradas. Eu tive problema com dor de barriga por causa do gel. Eu tive problema da desidratação, que era pra eu ter. Tipo, no final me deu cãibra, aí a minha mãe tava dando suporte, né? E daí tinha uns pontos, e daí tinha um último ponto ali que eu queria ter a minha suplementação para não ter as câimbras e coisas. Só que a minha mãe ficou com medo de não me ver na chegada, e daí ela já foi pra chegada me esperar. E daí eu fiquei sem os negócios, quase que eu não consegui completar a prova. Cheguei, Mari, queria dar uma tunda na mãe. Eu não sabia se parava ou corria mais rápido que eu queria avançar ela. Eu queria todas as minhas coisas. O medo dela não te ver chegar e quase que tu não chega daí, né? Quase que eu não chego. E ela foi pra final e eu querendo atrás dela, brabo. Mas aquela ali foi bom. Só que daí também botei na cabeça de me preparar bem e daí fui bem pra TTT. Aí na TTT eu acabei dando 54 km que eu fiz em dupla. Eu fui vice-campeão, a minha dupla dessa aí. Nossa. Porque... Mas daí dupla 54 pra cada ou não, já é o trajeto porque, total? Assim, o trajeto total é 84. Só que eles dão... É pré-determinado os percursos. E daí tu com a tua dupla tu te organiza. Só que tu tem que fazer aqueles percursos. Então, tipo, o primeiro percurso tinha 15 km, o segundo tinha 10. Aí o outro tinha 17, o outro tinha 12. Daí tu pode aí tu vai indo, daí tu tem que dividir. O carro de suporte leva. Exatamente. E daí, como a gente decidiu a dupla que eu faria as distâncias maior. E daí no acumulado acabou dando 54 pra mim e 30 pra ele. Mas é por legal. questão técnica daí de estratégia. Estratégia também não é muita estratégia, não tinha muito o que fazer, entendeu? Sim. Porque, tipo assim, eu vou correr o 15. Não tem como correr o 25, entendeu? Eu corro o 15, ele corre o 10. Só que daí não tinha como ele emendar com 17, porque daí dava 27. Então eu tinha que fazer. Então é por causa da quebra ali que fica ruim. Daí, claro, tinha uns trajetos que era 8 e 4. Daí emendou, que dá um 12. Depois o cara... Mas é por causa disso. Aí passou a TTT, Maratona de Torres. Aí essa que eu... Essa foi a tua melhor marca. Essa eu me Agora, só uma curiosidade minha aqui. Influencia ser a cidade que tu treina, a cidade que tem mais gente conhecida? Não, ou será que era o preparo de todas elas? Porque foi a tua melhor marca que tu conseguiu fazer daí Aí eu tenho duas coisas. Uma que eu foquei, eu disse, eu quero fazer abaixo de 3 horas na minha cidade. Sim. Mas era só pra fazer. Eu queria fazer 2h59. É isso que eu queria fazer, entendeu? Abaixo de 3 horas. Eu queria fazer 2h59. Era só isso que eu queria fazer, entendeu? E era na minha cidade, eu decidi. Agora, em si, tipo, não teve uma coisa que eu esperava, assim, que tivesse mais gente na rua, algo assim, um apoio. Quase não teve, assim. Era mais lá Parece que a cidade ainda não tá preparada pra isso, na época não tava, né? eu acho que o boom ainda. Recém o pessoal tava começando a correr, e acaba que não, coisa, assim. Também acho que não tem uma cultura de corrida na cidade, igual Floripa ou Porto Alegre, que tu vai ter uma multidão então, olhando, né? Não tinha isso, mas a outra questão que eu acredito, né, é porque eu conheci o percurso, né? Tinha Salina, que eu costumava fazer, tinha a praia no início. O único trajeto que eu não fiz, né, daí foi por medo mesmo, era a Estrada do Mar, né? Daí a Estrada do Mar, o cara correr ali era muito perigoso, né? Sim. Já é perigoso de bicicleta, imagina o cara correndo ali. Então eu não quis treinar ali. E coincidentemente era o trajeto mais difícil, porque tem lomba, né? Tu ia até a Bomag lá. Até a rótula da Bomag e voltava. Lomba bem alta então ali, tinha né? bastante lomba. Não era uma nem outra. Só que eu conheci o trajeto. Mesmo não ter ido treinar, eu sabia que com 30 e poucos quilômetros, que é onde aperta, onde separa as crianças dos adultos, ia ter aquele problema. Então, mas foi uma prova que eu me preparei bastante, assim, de treino, suplementação. Eu investi, comprei a suplementação, eu dei um up, assim, né? E tava treinando forte por causa da TTT. Sim. Já emendei. E no dia também deu tudo certo também. Eu sei que nunca aconteceu comigo, mas eu sei que tem dia que não tipo, na Summer, a Summer aconteceu um pouco isso, né? Não encaixou bem, as coisas estavam muito difícil, o ritmo não estava bom. Agora, na de Torres encaixou o ritmo, eu saí
E eu tava bem. Tanto é que quando deu os 21, eu me apavorei, né? Quando passou eu fiz a gente tava saindo da Salina ali, pegando para ir em direção à Estrada do Mar, e já tava com 21 quilômetros. Eu tava com 1h24. Nossa. Se tu dobrasse isso, ia dar a menos de 1h50. Imagina. Sim, imagina. Aí eu olhei, eu disse, não, vou tirar um pouco o pé, porque daí agora eu sei que eu vou ter que subir lá. Lomba, hein? Vai ter lomba. Daí eu administrei, consegui manter o mesmo ritmo lá. E daí voltei. E eu me lembro que eu vi vários conhecidos, assim, quando eu tava voltando, e falava pra eles, ó, cuida que tem lomba. Dá uma segurada, porque pode... Daí começa a ter a questão da cãibra, das coisas. Aquela lomba judia. Nossa. Mas deu certo ali, que encaixou o ritmo. E daí eu fiz em 2h52 minutos. Bem abaixo do que eu... Do que tu esperava ali. esperava. 2,59. Mas entra aquela outra questão que a gente estava comentando antes do objetivo, né? Tipo, quando eu comecei a correr, eu não imaginava que eu ia fazer uma maratona. Aí eu fiz a maratona. Aí eu não imaginava que eu podia correr abaixo de 3 horas. Aí eu corri uma a 3h10. Eu disse, 10 minutos? Dá pra melhorar. Aí eu corri abaixo de 3, 2h52. E daí, tipo, agora eu já acho que eu já tenho condição de correr abaixo de 2h50. Então, Por curiosidade agora, qual é o recorde da maratona hoje? No geral, masculino. 2 horas e 1 minuto e pouco. Praticamente perto de 2 horas, ele é muito... Não tem... É loucura, né? Não Ah, tem. mas pra quem não acreditava no correr no 3, de repente ainda tem tempo, não, mas né? tem uma questão toda genética. Eu sempre brinco assim, ó, se botasse uma prova que em vez de idade, né, que a categoria é por idade, botasse peso, aí eu queria ver. Igual no boxe ou no... Não, é porque queira ou não, tipo assim, eu tenho hoje 90 quilos. 91. Os caras que correm em alta performance tem 60 quilos. Eu tenho 30 quilos mais. Não tem? É a mesma coisa. A gente fala, quando vai correr, imagina um saco de arroz de 5 quilos. Corre segurando um saco de arroz pra tu ver. É 5 quilos. Pra quem corre, tipo eu... Dá diferença dá hoje o muita cara diferença. correr com uma garrafinha de água e sem a garrafinha de água já dá diferença, verdade. imagina. Exatamente. É verdade. Imagina com todo esse peso. Mas Então né? tem tudo isso. Mas falando em meta, né? Eu não sei se eu já falei outras vezes aqui, mas a gente tá treinando pra maratona porque a gente tem uma meta, porque a Adriele, em vez de botar na de 21 km, ela fez inscrição pra 42. Errou, foi boa. Não, tudo isso porque não é nem questão de errou, ela foi no preço, ela não foi na distância. Ela disse, mas é só tantos dólares a mais. E vai ter muito lugar mais legal pra ver. Vamos, né? Agora vocês já estão passando por isso e depois é legal voltar depois aqui e comentar sobre isso, né? Mas eu já vou dar a real pra vocês. O grande legal é o processo. Sim. É isso que vocês estão vivendo agora, dessas renúncias, dessas coisas, sabe? Quando tu chega na hora da prova, eu sempre falo, eu só vou lá pegar a medalha. Sim. Meu trabalho eu já fiz, meu treino eu já fiz, meu esforço é fácil. Já aconteceu. Eu sempre falo, mas tu foi tri bem, não sei, foi fácil. Toda vez que eu termino, eu acho fácil. Quando eu fiz o 2,52, claro, eu tava esgotado já, mas quando terminou a minha sensação, foi fácil. Sim. Tipo, agora eu fiz a meia maratona em Porto Alegre, que eu consegui fazer uma marca boa também, 1h20. Foi fácil. Quando terminou, eu ainda terminei bem e foi fácil. Porque é o processo que te dá isso, entendeu? E eu falo a questão da disciplina, assim, que o corredor começa a ter, é porque eu costumo falar, não tem problema tu correr a hora que tu quer ou coisa, mas tem algumas coisas assim que tu te propôs a correr. Eu quero correr às 6h30. Então eu vou lá e corro sempre 6h30. Eu quero fazer tal coisa. Então é que eu falo assim, ó, pequenas batalhas que tu perde não vai comprometer a guerra, mas vai ser bem mais difícil. Que eu quero dizer, quando tu chega, tipo assim, eu tinha que correr hoje 6h30, mas não fui, fiquei com sono. Aí eu fui correr às 9h, tudo bem. O teu cérebro já assimilou que aquela batalha tu perdeu, porque era pra tu correr às 6h30 e tu não foi. Então ele começa a te sabotar, ele sempre quer alguma coisa. Aí tipo, agora tem muito sol, o sol tá ruim, aí tu não quer, entendeu? Então pequenas batalhas que no final do contexto é prejudicial. Que vai trazer o resultado. Aí vai entrar outra questão. Depois dos 30 quilômetros. Essas pequenas batalhas que tu perdeu, começa a matutar na tua cabeça. Meu corpo tá doendo, daí aquela vez eu acordei e não quis ir.
naquele dia eu acordei, tava com muita dor, não fui. Daí começa, tudo negativo. Tudo o corpo quer Você vai te derrubar. dando concessões pro teu cérebro. Agora, diferente. Eu acordei 6h30, tava um frio. Eu corri, passei mal, doeu a barriga, mas eu fui lá e terminei. Aí quando chega lá na prova, na hora dos 30, começa a dar aquela... Não, o pior eu já passei, hoje eu tô tranquilo. Não vou desistir agora, né? Já foi. É muito isso que acontece. Mas é uma jornada que se tem aí até os 42, eu falo né? que quem faz uma maratona depois transforma a vida. Tu vê a vida de outra forma, assim. Porque os problemas do dia a dia, assim, tu já começa a ver... isso aí não é problema. Vai correr 42 pra tu ver o que é sofrimento. Que é desafio. E tem tudo isso, né, Cássio? A gente não vai ter tempo de entrar em tudo isso e quero realmente que tu volte aqui ano que vem. A partir de janeiro, daí nós teremos vários maratonistas na mesa, né? Boa experiência de Vamos cada meter um, as medalhas. Não, daí não vale, né? Você vai ter um monte. Não, mas seria muito legal. Mas eu queria entrar nesse contexto, mas também não vai ter tempo de a gente entrar hoje, mas só um pequeno parênteses aqui, né? Tu consegue conciliar tudo isso e trabalhar ainda? Toda a tua prática de treino, academia, suplementação, comida e ainda trabalho? Trabalho. E mais que isso, eu sou pai. Que isso aí é um diferencial, né? Porque... Mais que isso, outro paralelo com a vida cristã, né? Não largo. Nada que me afaste de Deus eu faço. E nada que afaste do meu filho, da minha família eu faço. Então, tipo, eu sou regrado, mas, tipo... Vou organizar para equilibrar tudo isso aí, né? Se eu não tiver opção, eu não corro. A verdade é que a corrida é minha última opção, entendeu? Sim. Se eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu tiver... Primeiro é meu filho. Depois trabalho, depois corrida. Por hora eu consigo conciliar bem isso. Mas é bem claro a minha... Claro, a questão de Deus eu nem falo. Deus está em primeiro lugar. Sim. Tudo. Mas eu acho também que cuidar do meu filho, cuidar do meu trabalho é cuidar da minha vida. É o primeiro ministério, a gente sempre fala sobre isso, né? Que a família é o primeiro ministério. Mas também tem, eu canto na igreja. Às vezes tem que fazer alguma coisa. Eu também não deixo de... eu não vou ir na igreja porque eu tenho que fazer, tenho que correr. Não. Eu vou na igreja e faço. E a questão, assim, de ter a disciplina, acontece várias coisas que... o apoio familiar, né? Tipo, no sábado eu tenho que correr, entendeu? De manhã. Eu tô com meu filho. Meu filho não acorda às 6h30 para correr comigo. Alguém tem que estar com ele, entendeu? Sim, já que tem que ter um suporte ali. Naturalmente a gente criou que sexta-feira é o dia de vó. Porque sexta-feira é o dia do culto. Então a gente leva ele no culto e depois do culto ele vai dormir com a minha mãe. E daí no outro dia eu posso ir correr e a mãe tá com ele. Sabe entendeu? Que tem aquele então apoio eu posso conseguir fazer isso sempre. Agora, quando a mãe não vem e ele tá comigo, eu não vou correr. Entendeu? Mas porque... Tem que organizar tudo, né? É que tem gente também que é aquele negócio do 880, né? Aí bota a corrida, é tudo regrado. Também não é assim. Não, na verdade, com certeza. É uma coisa que tem que ser natural, entendeu? Então, mas eu sei que é bem difícil conciliar tudo isso, né? A gente vendo assim hoje a tua vida, o volume de treino que tu tem e tudo mais, a gente sempre pensa assim, poxa, um atleta faria isso unicamente, se dedicaria somente a isso, seria de certa forma mais fácil, né? Mas quando a gente tem que conciliar ainda todas as outras coisas, que nem eu falo, tipo, uma barreira. Hoje, infelizmente, entrar em outro parênteses aqui, infelizmente a gente não tem apoio, né? Eu falo o apoio do financeiro, vamos dizer assim, é difícil. Né? Eu posso agradecer, eu tenho duas empresas que me ajudam quando eu tenho essas provas de grande distância que me ajudam, que é a Infinity e a Biomedics, me ajudam. Mas a maioria das portas são fechadas, entendeu? Sim. Mas eu já pedi para várias outras empresas, sempre fecharam. Tem outras que me ajudaram na Maratona de Torres, daí me ajudaram. Mas eu sei também que é difícil, né? E não tem, vamos dizer assim, uma visibilidade, né? Esse mas é o que problema, né? O esporte que agora tá começando a aparecer, mas até então não tinha uma visibilidade, mas vamos dizer, né? entrar aqui num ponto, né? Hoje em Torres tem um Alan. O guri corre muito.
Só que não tem apoio. E se, hoje ele tem ali, mas o apoio que não é o suficiente. E o que eu quero dizer, antes, né, quando eu conheci o Ala a primeira vez, ele trabalhava lá no Tubarão, né? No Brasília, de garçom. Imagina, ele trabalha no mínimo, eu não sei qual era o horário dele, mas ele trabalhava no mínimo das 10 da manhã até umas 3 horas da tarde, em pé, subindo escada, descendo escada. Depois vai treinar e depois como é que vai descansar e não sei o quê. Entendeu? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Daí, num tempo atrás, conseguiram pra ele, né? Pra ele ficar só treinando. Pô, o guri evoluiu assim de uma maneira. Só que agora o que aconteceu? As contas batem. Tem que se manter. Não tá tendo. Tem que voltar a trabalhar. Aí como é que vai conciliar? Sim. Entendeu? E é caro também, né? É caro tu manter, exato, né, o ritmo, suplementação, né? Qualquer coisinha é caro. Claro que um ajuda ali, mas não é só um whey, não é só uma creatina que o cara precisa de várias outras coisas. Tênis. Sim. Tipo, um tênis dura pra quem não corre, pouco. né? O cara que ele tem ele faz 120 km por semana. Nossa. Isso daí, se tu botar certinho, é um tênis por mês. Isso aí de carro eu já ia cansar já. É um tênis por mês, se tu botar. Um tênis não tem a durabilidade da sola muito grande. Se ele usar o mesmo tênis todo dia, um mês o tênis já não tá mais em condições apropriadas para ele performar. Hoje um tênis, chutando por baixo aqui, mas um tênis pra quem corre, menos de R$1.000 não vai... Um tênis acessível assim pra treino, 1.000 e pra prova 2.000. Então, assim, já, vamos dizer, só de tênis, um salário mínimo ele vai gastar ali, provavelmente, a cada mês. Do volume que ele faz, das coisas que ele precisa. E daí, imagina se ele tem que trabalhar... O que eu falo assim, como é que ele vai performar tanto se ele tem que fazer todas essas coisas? Né? Depois ele vai competir com outros caras. Mas tu perdeu pro fulano. Sim, o cara lá treina o dia todo e descansa. Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer outras coisas. Os outros também, tem uns que também tem que fazer isso. Né? Mas tô falando que a gente tem um diamante. Sim. Tipo, não o cara dá pra disciplinado, o cara é bom, só mas que não tem apoio ele não de tem tudo. apoio. É difícil. Né? É difícil. É complicado. Mas, tipo, é um guri que corre muito. Nossa. Ele faz... se parar pra comparar, ele faz a prova de 10 km aí no pace de 3 baixo. Sim. É 3, entendeu? Não é 3,20, 3,10, não, 3,1, 3 e pouco. 3. É um dos destaques que a gente teve aqui na cidade agora, que eu vi que foi bem comentado. Até eu vi um patrocinado dele no Instagram pedindo apoio. E tipo assim, ele se envolvendo, gente que querendo... ajuda ele. Gente que tá querendo ajudar ele. Claro, eu tenho que agradecer as empresas que estão ajudando ele, mas em si ele precisaria, né? Sim. Mas pouco, que falta essa questão as pessoas acham que não tem visibilidade. Né? Sim. É uma questão cultural, né? Uma questão cultural. É da mesma coisa da prova que teve. O pessoal não... De repente, no próximo ano vai ter... Sim. Até muitas pessoas vêm falar comigo, vai ter prova, para fazer uma prova, não sei o que lá. Cara, a pessoa amadora, ela só quer 2 coisas. Uma medalha e uma camiseta bonita. E depois outra coisa que chama atenção é foto. Querem tirar foto bonita. Torres tem bastante potencial, tem lugares lindos aqui. Então tu faz uma prova com uma medalha legal, com uma camiseta legal, chama. Vai chamar muita gente. E tá muito em alta, né? Hoje em dia tem as provas tradicionais que tu quer fazer, não é uma certeza que tu pode fazer porque não vai ter vaga. Sim. Tipo, Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Difícil não tem. Encontrar. Não, eles abrem, tem fila de espera. Aí que eu saiba, no próximo ano, eles vão fazer por sorteio. Então tu te cadastra e daí tu cadastra mais 3 pessoas junto. E depois eles vão fazer um sorteio. Aí vai ter que ter sorte. Isso, acho que era na de Boston ou de Nova Boston York. É assim, eles vão copiar das grandes majors pra fazer isso, porque não tem. E depois tem outras provas temáticas que tem, assim, que é questão de um dia. A gente precisa encerrar e vai surgindo um monte de assunto, né? Eu lembro que eu tava em Morrinhos agora e até vi o Daniel correndo lá. Eu fui por um outro motivo, cheguei lá, tinha a prova. É bem legal. E, cara, claro, é um outro propósito, porque ele era uma estrada de chão, banhada e tudo mais, que tinha chovido. Mas sabe uma coisa que eu notei naquela prova? O quanto de carro de fora. Tipo, Sapiranga, Porto Alegre, Caxias. Essas de montanha, trilhas pessoal de montanhas que vem de fora pra... Então, tu imagina, isso é um atrativo pra cidade também, turismo, né? Poderia né? atrair pra Torres esse turismo, né? É muito...
eu costumo sempre falar, quando eu vou correr nos lugares, sempre falo de Torres. Sim. Eu não conheci lugar mais bonito para correr que Torres. E eu falo não só de bonito, mas de condições boas para tu correr. Porque tu tem areia, tu tem interior para correr, tu tem a orla do Mampituba ali é legal, tu tem a Lagoa do Violão, tu tem as 4 praças, aí tu vem pra Salina, eu adoro correr na Salina, é muito bom ali, fazer Ali os a treinos. gente gosta é de tudo, correr ali. é Eu tive tudo correndo bom. uma vez já no Jacaré aqui, Vou no né? Jacaré, eu costumo dizer que Fazer quando eu vou. Aí fica o desafio pra vocês aí também. Eu sempre falo, faz a volta no Jacaré, tu tá pronto pra fazer uma maratona. Cara, Olha aí. Só que eu tem que já... sair do centro, né? Não É. sair da Vila São João, Ah, que não, é mas mais é. perto. Daqui de Mas é cima, que eu, né? Isso aí- eu moro na entrada do É. Jacaré, pra mim fica mais fácil já. Mas tu Eu sabe sempre que... as que eu fiz, sempre fiz essa volta aí e me sinto preparado. Assim. Aquele negócio que a gente tava comentando. Tipo, na hora da prova lá, não, eu corri o Jacaré na estrada de chão, subindo lomba, Subindo descendo lomba, lomba, aqui nesse asfalto aqui retinho. Isso aqui Cara, é. que quem já tá preparado é outro nível, né, cara? Mas eu já passo trabalho saindo do asfalto pra ir pra um asfalto já meio ruim, eu já acho ruim de Tem correr. muita diferença. Né? Então, correr Areia. na estrada de chão mesmo, eu faço uma voltinha no Jacaré, só essa voltinha do Belvedere ali, que Aham. dá 4 km e pouco da minha casa, né? Eu já passo trabalho. E daí eu vou correr na Salina ali, faz ida e volta, 10 km é mais fácil de fazer, porque é tudo planinho, Sim, asfalto. dá pior que dá Só que diferença. antigamente muita era diferença. melhor de fazer que tu pegava mais estrada de chão. Agora eles asfaltaram muita coisa. Aí. Vai ficar mais... Tá Sim. meio assim. Mas é bom. Não, é bom. Eu tenho umas loucuras. No próximo fim de semana eu falei que eu vou sair daqui, eu vou lá na minha irmã na Praia Grande, correndo. Eita. Já dá um... Por que, dentro, vai dar uns 36 quilômetros. 36 km. Eu fazia de bike e achava interessante, Uma coisa que eu sempre falo que o cara começa a correr e daí, tipo, tudo eu falo assim, eu vou ir correndo, eu vou caminhando, entendeu? Qualquer lugar que eu vou, eu quero ir correndo, eu vou caminhando. Mas é um meio de locomoção que a gente nasceu com isso, né? E é legal fazer essas coisas. Eu tenho... os desafios, né? Outra que eu quero fazer é subir a Serra do Faxinal correndo também. Ah, tem Tem a Serra do Rio do Rastro, né? Eu Também, tenho- Aquela a- do Rio do Rastro eu lá, quero legal, fazer- né? Eu tenho uma... Eu só não me inscrevi nesse ano porque dá conflito com as datas, né? Ah. Ela é em maio. E no próximo ano também não vou conseguir fazer porque eu tenho que fazer a última desse circuito da Mega Finish e é em Lima. E é 25 de... Nossa. E é sempre na penúltima semana de maio. Hum. E é bem na... Ou vai ser no mesmo dia ou vai ser uma semana antes. Aí não dá pra Não- não fazer o erro Ainda de mais correr do- subindo. É. Não, aí é Chega de complicado, né? botar Aí ali- de uma em uma semana. E né? lomba, Tá bom, e já. lomba A tem que Serra tá com do as Rio do panturrilhas bem boas. Rastro, lá é uma outra inspiração que eu tenho, que é a Luana, que é uma colega da Jéssica de serviço, e ela começou a correr, e cara, ela se dedicou e subiu a serra. Eu disse, meu Deus, isso é loucura. É Lá que de ali- carro é ali difícil tem- de subir também, né? É que tem distância ali, tem a de 25 tem a de 42. Né? Sim. As duas tu vai subir. Mas se fizer 5 km já é difícil. Não, ali tem. Os não sei quantos 25... quilômetros tem. Eu sei que a Serra do Faxinal aqui tem 12 quilômetros, né? Aham. 12 quilômetros subindo. Eu fiz de Mas é bicicleta. bem- Eu fiz de é. bicicleta, eu passei. Já é Eu difícil, fui né? de bike, eu subi ele também. Eu- É bem puxadinho, né? Deu cãibra lá no final. Nossa, eu no Não, final e tava ainda já tem mais o vendo desafio de a maior parte dela não é asfaltada, né? Então, assim, pra correr já, no início de tudo asfaltado, mas lá em cima, quem A tá Serra do chegando... Faxinal? Ou a. Não, Serra do Faxinal? Tá quase tudo asfaltado. Falta Tá só quase tudo? Falta Lá- só 200 metros, eu acho. Ali dos cabritos que eles chamam. É, Só aquilo ali que falta. O Então resto faz eles- tempo que eu não vou pra é. lá, então. Porque eu Eles lembro que tinha asfaltaram tudo. uns pedaços Não, tinha asfaltados bastante. e Não, lá agora em tá cima... Tá tudo. Ah, então eu vou vez correr, assim. então. Então, É. Não tem mais Era o desculpa. asfalto que tava ali. gente, encerramos por aqui e já deixamos esse convite pra janeiro, fevereiro, quando... Quando a gente voltar, né? Não, vai ser- Vai ter o convite se a gente completar, senão a gente vai A gente vai vai ficar com- quieto. Não, Esquece daí. A gente convida mas é. igual, né? Porque daí a gente, gente, não é tão fácil assim, a gente não mas conseguiu. Não, Não, vamos se Vamos preparar pra isso. Em nome de Jesus, vai. Vai na oração. Aí, Não treina, não. aí Jesus tá lá olhando assim, Vai no no meu nome jejum. não. Vai no treinar, jejum e rapaz. oração agora. Mas ajuda. Ajuda. Uma coisa que é difícil fazer é jejum, né? Tem que comer, não dá pra ficar sem comer, É. então jejum... às vezes eu vou correr em jejum, mas quando volto tem que comer. Não, Não dá pra fazer muitos dias. porque é um pouco incompatível. Claro que tem essa questão, né, de fazer a restrição, coisa, Sim. mas não é...
Mas vocês muito estão aconselhável. começando a correr. A gente que corre 2, 3 quilômetros e não bota desculpa pra jejuar, né? É, Vai não jejuar tem igual. Tem. Isso é quem tá num propósito de No uma jejum eu tenho maratona. noção. E durante a corrida dá bastante tempo pra orar. Ah, consegue falar mas bastante dava. com Deus. É uma coisa assim que tem a corrida, essa questão da... Eu sempre falo, no início eu corria muito com o Gustavinho, com alguém, e depois quando eu comecei a me preparar foi diferente, eu senti no início, sempre sozinho. Quase toda a minha preparação foi sozinho. Difícil correr com alguém. Agora é que eu voltei assim a correr mais com as pessoas, até para essa questão do incentivo, né? Uhum. Só que eu tenho muita restrição das pessoas comigo, entendeu? Eu não quero correr com o Carlos corre muito. Não sei o que. E eu sempre falo, tem 80%, isso é uma coisa importante também, 80% do treinamento é leve. Não é todo dia que o cara isso aí corre. é um ponto bom. Não é todo dia que tu corre ligeiro, que corre a pau. Não, é 70%, 80% é na manha. E depois, no momento certo, é que tu faz os treinos específicos para isso. Né? Senão te quebra, Só né? que tu, que nem eu tava falando da frequência, né, do coração, tu acaba cada vez baixando mais o pace, assim, de uma forma confortável, né? Eu para mim, hoje, tipo, correr um pace de 4,30 é confortável. É leve para mim. Só que um treino leve mesmo, eu tenho que correr a 5,30. Para ser leve, que é o meu propósito. E às vezes sozinho eu não consigo. Aí o que eu quero fazer? Eu quero que alguém vá comigo, Porque que daí a pessoa me puxa, Sim. não é eu que estou Equilibra. puxando a pessoa. E as pessoas ficam, não, cara, eu tô te atrapalhando. Não tá me atrapalhando, tu me que tá me ajudando. ajudando. E literalmente, assim, e claro, daí tem a questão que ajuda as outras pessoas, Sim. né? Incentiva, né? Incentiva, e então... Mas eu sempre costumo dizer, não é eu que estou ajudando vocês, é vocês que estão me ajudando. E faz diferença, faz bastante diferença. Encerramos por aqui? Porque senão eu vou trazer mais 5, 6 assuntos agora. Que eu já lembrei aqui do Daniel, aqui da nossa igreja, né? Que ele correu a maratona e depois ele foi correr com a gente. E nós, coitado, vai correr no pace de 6 com a gente, né? E ele disse, não, porque ele não podia correr mais rápido do que isso. Ele queria correr com a gente, já vai correr devagar, né? Tu falou disso, eu lembrei dele também. Mas é isso aí. Foi muito bom o papo, Cássio. Eu que agradeço o convite, fico à disposição aí para o dia que quiser fazer um treino aí. Não, teve que marcar esse aí ainda. Treino de tiro. Deixa no teu pós-maratona, quando tu estiver bem cansado, daí tu chama a gente pra correr. Obrigado senão... também. Eu tenho que agradecer o Cássio também, porque eles treinam a Adri e ele treina na mesma academia lá, então ele dá várias dicas pra ela lá e motiva ela também, que no começo ela tava bem receosa, agora ela já tá mais confiante. E diga-se de passagem, a Adri já é um exemplo para as pessoas. Evoluiu bastante. Né? Eu falei essa semana para ela, de tudo, né? Ela tava na esteira, eu cheguei para ela assim, tu tem noção que a tua postura já melhorou na corrida, tu já tá com uma dinâmica melhor, o corpo já tá diferente, não adianta, perdeu peso já. É uma questão natural. Vai perguntar, tu fez? Não sei o que eu fiz, eu só corri, entendeu? É uma questão natural. Processo, né? É o processo. Ela tá suportando o processo. Depois ela vai... Claro que até os apoios aí, né? Ela diz, não, o Gui tá correndo mais, mas daí ele segura pra ir comigo. E eu disse, mas é uma evolução de todo mundo, né? De casal também. É uma coisa, eu acho muito legal isso. Um ajudar o outro. Dentro das suas limitações, né? Não precisa estar junto ali, mas apoiar, incentivar. Tu não pode ir correndo, vai de bicicleta. Ou não precisa ir todo dia, mas sabe? Ou quando chega em casa tá lá com um pós-treino lá, aqui uma coisa para comer. Ou se preocupar com isso, né? Sim. No sábado tem que fazer o longão, daí chega na sexta-feira quer fazer churrasco, quer... Rodízio de pizza. Aí, hábitos que acabam mudando, né? Mas que nós tenhamos mais pessoas, né? Assim como o Cássio incentivando o pessoal da corrida, a Adri, quando ela começou e ela já começou fazendo, né, essa parte de incentivar, de falar para as pessoas. E incentiva a gente também, mulher, né? Queira ou não, tem uma diferença muito grande, né? Tem que tirar o chapéu, várias coisas. Sim. Tem que ter uma questão hormonal. Sim, ciclo menstrual. Tudo, interfere muito na corrida. Né? Eu gosto de correr quando a Adri tá no período de segundo menstrual, ela vai mais devagar, né? Eu consigo acompanhar também. Não, mas tem tudo isso, só que as pessoas continuem incentivando, a evolução, né? A evolução, quando tu vê, muito legal. Eu tenho eu vejo agora no grupo de corrida que eu vou assim, as pessoas que me deixa feliz assim, a Gabi Lefa. Ela começou, nem corria.
E hoje vai lá, faz 5, 7, e de boa, no ritmo dela, do jeito dela. Cara, é muito legal ver isso. É muito legal. E tem uma coisa que me emocionou muito, que um dia, a primeira vez que ela correu, eu não sei qual a distância que ela correu, e depois ela botou no grupo lá, que ela chegou lá, tem umas gêmeas, né? O áudio das filhas dela dizendo: mãe, eu tô muito orgulhosa de ti que tu correu. Que legal. Isso, assim, a gente que tem filho, assim, que nem quando eu vejo meu filho, ele vem: pai, eu tenho muito orgulho de ti, que tu é maratonista, não sei o quê. E às vezes eles nem sabem, dizem: filho, o que tu quer ser? Daí perguntaram na escola lá, eles botaram: eu quero ser maratonista. Dizem: filho, maratonista não, cara, vamos fazer outra coisa, muito sofrimento, não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. Só passa trabalho, é um hobby só, filho. Podia ser Vamos ser um advogado, médico. né? Não, advogado também não. Vamos ser médico, alguma coisa. Empresário. Mas é isso aí, que mais pessoas incentivem, porque isso faz a diferença, né? Mais pessoas vão Acho se que- espelhando e vão tendo esses bons hábitos também, O né? que eu quero dizer é que não precisa ser um atleta para incentivar. É isso que eu falo, entendeu? Tu vê o pastor que tava com problema de sobrepeso, olha como tá correndo, outras pessoas que nunca correram, que não vão conseguir. E é aquela questão também lá em casa também, meu pai tinha parado de correr e agora voltou a correr. Sim, E a nossa programação familiar que a gente mais gosta é marcar uma corrida. olha só. Legal. E daí a gente vai todo mundo nessa, pai, mãe, a minha mãe queria correr também, mas daí teve um problema de joelho e não conseguiu. Mas daí vai eu, o pai, o Lucas. Vai de suporte todo mundo daí. de suporte, Mas a fã mãe número um. mas a mãe vão ter que cuidar desse negócio de suporte, né? Porque daí no final ela deixa o suporte e vai pra Não, chegada. Daí, esse aí me quebrou, né? Mas como a própria Bíblia diz, né, que a gente tem que carregar as cargas uns dos outros, né? E é mais ou menos isso, né? O treino, a corrida, Esse um aqui acho vai... que tem Hebreus 12 que fala, né? Da corrida que é proposta, né? É, Coríntios, acho que tem, acho que tá Eu acho aqui. que é Hebreus 12. Se eu não me engano, é Hebreus 12 que fala da corrida que é proposta para nós e fala das testemunhas, né? Aham. Sim. E, claro que ali tá falando do versículo anterior, que era os da fé, né? Aham, dos A heróis da corrida fé. é né? da assim, fé. né? É verdade, A corrida é assim, tu vê as pessoas que correm ali, tu vê que é possível fazer aquilo, né? Sim. Um caminho. Então, a corrida que nos é proposta por Cristo é essa, né? E o paralelo finalizando, então, aqui, uma mensagem, a maratona é assim, a vida com Cristo é assim, né? Não tem como tu pegar atalho, né? Não tem atalho. Tem um percurso para tu correr, é difícil, vai ter problemas, mas tem as pessoas que já passaram por isso e vão estar junto contigo na corrida ali. Tem gente que vai estar mais à frente, tem gente que vai estar mais atrás, mas o mais importante é seguir o caminho, né? Não pegar atalhos, e no final, numa corrida física, a gente vai lá pegar a medalha, mas a nossa vida espiritual tá com Cristo no final, né? Sim. Não tem sentido a gente passar tudo que a gente passa na vida se não ir pro céu e pegar o nosso galardão, né? A nossa medalha, essa é a mais Amém. importante. É. Amém, amém. Amém. Encerramos. É isso aí. Obrigado, gente. Não se Desliga o esqueçam, microfone, né? senão vamos até meia-noite. Não se esqueçam de Curtir. curtir, compartilhar, seguir o canal. E E envia, né, esse vídeo pra alguém, aproveita esse momento que a gente teve aqui, incentive pessoas também a desfrutar desse Só quero conteúdo. marcar um dia pra correr E e convidar começa- todo mundo, né? Vamos domingo aqui. não, tem que ser, tem que marcar. Tem que No marcar. off a gente já tava falando sobre isso e a gente vai ter que fazer acontecer, Não, né? eu tenho fé Começar. que esse vídeo vai motivar muita gente a correr. Amém. Amém. Amém, isso aí. Encerramos por aí então. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.